Gênesis 37, a partir do versículo 23. Mas, logo que José chegou, seus irmãos tiraram a sua túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia. E tomando ele, lançaram numa cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamos, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão? Por que esconder o seu sangue? Vamos vender aos ismaelitas. Não vamos colocar sobre ele as nossas mãos, pois ele é nosso irmão, da nossa carne. Seus irmãos logo concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna. Venderam por 25 de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Mais uma vez, feche seus olhos. Paizinho lindo, muito obrigado pela oportunidade de ofertar na sua casa. Obrigado porque nós podemos manifestar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Que essas sementes, elas possam prosperar e o seu reino avançar de uma forma descomunal. O Senhor não precisa de nada para fazer o que quer, na hora que quiser, mas mesmo assim o Senhor resolveu nos chamar. E é um prazer poder participar do avanço desse reino. Abençoa também, Pai, as pessoas que nesse momento não têm condições, estão passando por um momento difícil. Abre uma porta, cria um caminho criativo, dê uma ideia. Nós estamos a um passo de uma palavra ser liberada pelo Senhor e mudar qualquer coisa na nossa vida. Muda essa situação, que esse currículo possa ser visto. Agora nós vamos para o nosso momento de palavra. Estudei, meditei, mas Deus, se eu for falar aquilo que eu penso, nada vai acontecer nessa noite. Mas se o Senhor resolver se manifestar através de mim, coisas extraordinárias vão acontecer. Vidas serão alcançadas, pessoas serão libertas, uma porta de salvação vai ser aberta. Tudo isso pelo poder do Teu nome. E é isso que eu quero te pedir. Revelação, inspiração. Que nada seja capaz de impedir aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, nem eu mesmo. Que o Senhor venha fluir através de nós como um lindo rio de águas vivas. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos é o ponto de largada para um lindo propósito de Deus na vida de um homem. Você pode olhar esse cenário, um menino que foi jogado pelos irmãos dentro de uma cisterna, e se questionar, como isso vai ser o ponto de largada? Como esse fato tão injusto, tão cruel, pode ser o início de uma jornada? Nós temos um Deus que Ele pode mudar qualquer cenário nas nossas vidas. Eu não acredito que tudo que você viva, que tudo que eu vivo, seja a vontade de Deus para mim. Muitas coisas nós vivemos reflexos das nossas escolhas. Por pegarmos alguns caminhos e não nos darmos contas do que vai acontecer nessa estrada. A palavra vai dizer que existem caminhos que parecem bons, mas o final é destruição. Mas Deus, Ele é capaz de pegar qualquer cenário, por mais adverso que seja, e transformar em um lindo testemunho daquilo que Ele pode fazer. Porque os caminhos dele são imensuráveis, são inalcançáveis. Nós achamos que tudo vai acontecer de uma forma muito rápida. Gostamos disso. Quando nós ouvimos mensagens onde de alguma forma isso é ativado dentro de nós, Deus vai fazer, vai acontecer. Irmãos, a gente fica muito empolgado, a gente fica muito animado. Eu lembro que há um tempo atrás eu ouvi uma mensagem, um trecho dela, na verdade, de um pastor, e ele estava dizendo assim, ó: Deus não vai
demorar muito para te usar. Deus vai te usar agora, não vai ser daqui a 10 anos. O que Deus tem para você começa agora, começa hoje. Pode se preparar, porque vai chegar o que Deus tem para você. Irmãos, a igreja foi abaixo. E eu comecei a trazer na minha mente, quantas vezes eu já ouvi mensagens assim, e saí daquele lugar muito motivado, e saí daquele lugar muito feliz, muito alegre, acreditando que algumas coisas iriam acontecer. Só que o tempo passou e não aconteceu nada. E quando eu ouvi essa mensagem, eu lembrei do dia que eu tive essa verdade liberta diante dos meus olhos. O dia que eu reconheci Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi numa quinta-feira. E eu lembro que sexta-feira o pastor mandou me chamar. E o pastor virou e falou assim: olha, Deus tem muita pressa para te usar. Deus, Ele vai te usar, e quando Ele começar a te usar, as pessoas vão se levantar contra você. E eu ouvi isso, eu fiquei muito animado, sabe por quê? Porque eu não acreditava em mim. E quando o pastor falou isso, eu acreditei naquilo que ele estava falando, e eu pensei, meu Deus, Deus ainda tem expectativas a meu respeito. Então eu comecei a fazer muitas coisas, inclusive continuar pecando confortavelmente. Afinal, Deus ia me usar, Deus ia fazer, foi Ele que falou. E eu me envolvi em muita coisa na igreja, eu estava em todos os ministérios. Só que depois de 2 anos, eu larguei tudo. A primeira decepção que apareceu, o primeiro percalço, eu não fui capaz de me manter de pé. Sabe por quê? Porque eu ainda não estava preparado para muitas coisas que eu estava fazendo. Eu ainda não tinha passado um tempo de desintoxicação de tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu vim de um ciclo de pecado, de um ciclo de situações mal resolvidas, e de repente eu achei que a minha vida ia fazer assim, ó. Nós somos assim. Só que não é assim que as coisas acontecem. Antes de Deus te colocar no lugar que Ele deseja, Ele quer te preparar para quando você chegar lá, for capaz de ficar. Antes de Deus tornar algumas promessas reais na sua vida, Ele quer que você entenda que você precisa estar preparado, porque estar nesse lugar vai envolver desafios. Estar nesse lugar vai envolver pressões. Estar nesse lugar, por mais que muitas vezes seja muito romântico, muito lindo essa ideia de estar fazendo aquilo que Deus quer, você vai passar por adversidades. E se você não for preparado para esse lugar, provavelmente quando você chegar lá, em algum momento você vai sucumbir diante de pressões, diante de apontamentos. Vocês lembram de Saul, que estava lá junto com o seu moço procurando aquela jumenta que tinha se perdido? Então, já há alguns dias, ele fala para o seu moço: olha, é melhor a gente voltar, meu pai perdeu a jumenta, ele deve estar preocupado, porque vai achar que perdeu o filho também, vamos voltar. Aí o seu moço diz assim: não, nesse lugar tem um profeta, vamos até ele, quem sabe, esse profeta diz para a gente, Samuel, onde a jumenta está. E Saul vai até lá. E naquele momento ele é ungido rei, ele vai procurar uma jumenta. E ele é ungido rei. O primeiro rei que a nação teve. Um rei que não foi Deus que sonhou, o povo começou a pedir. De repente, agora reinando, ele começa a ter algumas vitórias, algumas conquistas. Só que diante de vitórias e conquistas também vem pressões. Diante de vitórias, diante de conquistas, também vem algumas pedras. E Saul começou a ter que lidar com isso. Até o ponto que ele estava em um lugar e o povo ia guerrear.
A galera começou a colocar pressão, porque Samuel não chegava para sacrificar, ele não podia sacrificar, só que o povo começou, sacrifica, Saul, faz alguma coisa, Saul, faz alguma coisa, a guerra está próxima. Aí o que ele faz diante da pressão? Sacrifica. Quando ele faz isso, Samuel chega, Samuel, ei, quem te deu autoridade para fazer isso? Hoje, agora, o seu reino foi destituído. Aí, nós vamos ver, entrando logo depois na história, um menino que estava cuidando das poucas ovelhas do seu pai, Davi. E estava lá, não sabia que dentro da sua casa estava acontecendo uma reunião muito importante, porque o profeta estava lá para ungir o futuro rei. O seu pai pegou todo mundo que tinha característica de rei e colocou lá. Samuel olha todos os filhos e fala, poxa, Deus falou que nenhum desse. Não é Samar, não é nenhum desse. Mas, olha o conflito de Samuel. Deus fala para ele ir lá para ungir o futuro rei. Só que Jessé coloca todos os filhos e Deus fala que não é nenhum daquele. Aí Samuel pergunta, você não tem mais nenhum? Nem nessa hora o menino é lembrado. Então ele diz que tem um que estava cuidando das ovelhas e Samuel manda chamar. Davi chega. Agora, Davi é ungido rei. E vocês sabem quanto tempo, desde do óleo derramado na cabeça de Davi até ele assumir o trono? 13 anos. Um foi ungido e colocado no trono. Outro foi preparado para ser um homem segundo o coração de Deus, para ser o maior rei que a história de Israel já teve. Você está sendo preparado para um propósito. Por isso não queime etapas, não pegue atalhos, continue fiel aos princípios que foram estabelecidos. Se coloque em um lugar onde nada, nem ninguém possa te fazer mover nem para a direita, nem para a esquerda, porque é nesse lugar que tudo que Deus tem para você vai ser real. Só que não vai ser de uma hora para outra. Moisés está no palácio. Foi achado no rio Nilo por uma das filhas de Faraó. E ali está crescendo, tendo acesso à ciência, tendo acesso aos melhores treinamentos militares. Só que o povo está subjugado. Olha que ironia. O libertador estava ali, do lado. O povo não sabia. O povo estava preso a uma promessa que foi feita aos pais dele. Só que chegou o momento que Deus resolveu colocar o seu plano em ação. E sabe qual foi a primeira peça que Deus moveu? Moisés para o deserto. Mas calma aí, ele tinha treinamento militar, ele era inteligente. Por que ele precisou ir para o deserto? Por que ele precisou ir para esse lugar sem vida? Lugar árido, lugar de escassez. Não parece meio incoerente? Ele já estava ali tão próximo. Mas Deus levou ele para o elemento onde seria possível Deus se revelar para ele. Porque foi no deserto que Moisés casou. Foi no deserto que Moisés aprendeu a apacentar a ovelha. Foi no deserto que ele conheceu um dos seus mentores, seu sogro Jetro. Perceba. E você sabe quanto tempo demorou Moisés saindo do Egito até Moisés voltando para libertar o povo? 40 anos. Como que na minha e na sua vida vai ser rápido, gente? Então você que está dizendo o quê, pastor? Que eu tenho que perder a expectativa de Deus fazer algumas coisas? Eu tenho que perder a expectativa de Deus mudar alguns cenários? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando para você entender que esse momento não te define. Mas se você não aprender coisas preciosas com o momento que você está passando hoje, com a situação que você está vivendo agora, provavelmente você vai retardar o que Deus quer fazer na sua vida. Porque se Deus nos tirar de alguns lugares,
da forma que nós estamos, sem o entendimento do porquê nós estamos ali, quando Ele tirar, nós vamos voltar para esse lugar. Se Deus não nos fazer entender que muitas vezes nós passamos crises financeiras porque temos dificuldade de administrar, como que Ele vai nos fazer prósperos, financeiramente falando? Se Deus não nos fazer entender que a quebra de algumas alianças que nós cometemos durante a nossa jornada, elas são maléficas, como que Ele vai nos dar alianças superiores? Se nós desprezamos aquilo que é pequeno, como que Deus vai nos colocar em coisas grandes? Se nós perdemos a dimensão de que Deus está no nosso lado nos momentos mais difíceis da nossa vida, como que Ele vai nos colocar no caminho de paz? Porque é nesse lugar que nós ficamos muito mais sensíveis a quem é Deus. É nesse lugar que nós nos tornamos muito mais dependentes dEle. Deus, Ele está muito mais preocupado em nos dar a eternidade do que nos dar algumas bênçãos momentâneas. Porque Ele sabe que nós viveremos aqui um ciclo muito pequeno, mas tem algo eterno preparado para nós. Só que a nossa natureza luta totalmente ao contrário. A nossa natureza, ela insiste em se apegar ao que é daqui, ao que é terreno, ao que é material. E nós acreditamos que nós somos imortais, porque não nos preocupamos em nos preparar, em nos mantermos limpos, para quando o grande dia chegar, nós irmos junto com Ele para as moradas celestiais. Porque todo dia pode ser o nosso dia. Eu tenho vindo de algumas semanas onde eu tenho feito enterros regularmente. E cara, nesse momento, como Salomão vai dizer, é um momento de muita reflexão. Porque eu tive alguns velórios de pessoas que eu não esperava que fossem morrer tão novos. Mas eu me questiono toda vez que eu acordo. E se hoje foi o meu dia? Você parou para pensar sobre isso? É doideira, né? Mas eu não me preocupo, porque eu sei que o meu destino está na mão do meu Salvador. E a única coisa que eu preciso é continuar acreditando naquilo que Ele tem me revelado. É acreditar em tudo aquilo que Ele tem me prometido. E José acreditou. José acreditou. José, ele era filho de Jacó, só que ele era o filho mais amado de todos. Ele era fruto do amor entre Raquel e Jacó. E eu acredito que durante toda a sua infância, ele deve ter vivido momentos muito difíceis junto com seu irmão. Porque a palavra, ela deixa muito claro que existia um problema dentro daquela família. Quem sabe em alguns momentos, Jacó tentou resolver. Quem sabe a sua mãe Raquel tentou resolver. Mas quando nós pegamos o contexto todo, a gente vai ver que existiam realmente muitas questões mal resolvidas dentro daquela família. Jacó, quando foge do seu irmão por roubar a sua primogenitura, ele se apaixona por Raquel, mas Labão manda ele trabalhar durante 7 anos, e depois de 7 anos de trabalho, ele não dá Raquel a casamento, ele dá Lia. Então, a história começa já totalmente deturpada. Depois, ele tem que trabalhar mais 7 anos para casar com aquela que ele amava. Perceba a construção dessa família. E chega um momento que uma começa a ter filhos, a outra não. E uma começa a debochar da outra. E começa ali a virar uma grande guerra, até que chega um ponto onde já José nasce. Seu pai então faz uma túnica para ele colorida. Até que um dia Deus dá um sonho a esse menino. Para os irmãos, era simplesmente o pai achando especial. Mas quando a gente pega a história, a gente vai perceber que o próprio Deus olha para esse menino e vê que realmente ele é diferente.
Então Deus dá um sonho a ele, onde ele está no campo e alguns feixes começam a rodear o seu feixe, o feixe de José. E esses outros feixes, eles se prostram diante do feixe dele. E depois ele continua dizendo que ele teve um sonho também, outro sonho, onde o sol, a lua e as estrelas se prostram diante dele. Naquele momento, Jacó fala assim: tem alguma coisa errada. E a palavra vai dizer que Jacó pensa e repreende José. Só que ele não faz nada. E os irmãos começam a questionar: como que todos nós vamos nos prostrar diante de você? Como é possível papai e mamãe se prostrar diante de você? Você é um sonhador. Você é um menino, uma criança que não sabe como é a vida. E naquele momento eles resolvem matar José. E a palavra vai dizer que eles estão no campo, quando de repente José chega, e ali então eles colocam um plano em prática: vamos matar José. Até que o irmão fala: olha, não vamos matá-lo, ele é nosso irmão, vamos vender para uma caravana de ismaelitas que está passando. Esse é o primeiro gigante que esse menino enfrenta, a rejeição. T.D. Jakes vai dizer que todos nós, em algum momento da nossa vida, teremos que aprender a lidar com a rejeição. A rejeição vai ser um fator determinante para nós vivermos um futuro de sucesso ou não, em qualquer área da nossa vida. Porque todo mundo em algum momento vai ser rejeitado. Todo mundo em algum momento vai se sentir diminuído. E esse momento vai determinar aquilo que nós vamos viver. Esses momentos irão determinar se nós vamos ficar presos ao que fizeram com a gente, ou nós vamos continuar acreditando naquilo que Deus falou. E quantas são as pessoas que estão presas a um momento da história? Esse momento é aqueles que eles foram rejeitados. Nós conversamos com pessoas todos os dias que um dia receberam uma palavra de um líder, um dia receberam uma palavra do pastor e se sentiram tão mal que ancoraram a sua vida nesse momento. Deixam de usufruir tantas coisas, de viver coisas extraordinárias em Deus, porque existe uma âncora prendendo a um lugar no passado. E esse lugar se chama rejeição. Deus já sabia tudo aquilo que nós viveríamos. Por isso que ele fez questão de extrapolar em amor. E ele diz: por mais que uma mãe rejeite o seu filho, eu, todavia, nunca, você pode ser rejeitado por todo mundo. As pessoas podem te abandonar, mas você nunca vai ser rejeitado por Deus. Ele vai sempre olhar para você com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, com um olhar de aproximação. Não permita que aquilo que fizeram com você defina o seu futuro, por favor. Não permita que momentos da sua história, atravessamentos, eles sejam capazes de te manter aprisionados durante anos. José agora é um escravo, de filho preferido a escravo. E eles então vão para o Egito. E ali, José é vendido para um homem chamado Potifar. Só que é interessante, irmãos, porque nas entrelinhas da história desses homens, nas entrelinhas da história de José, a gente percebe o amor de Deus, esse amor avassalador, envolvendo toda a história deles. Porque a palavra vai dizer que José é vendido para a casa de Potifar, mas o Senhor era com ele. Irmãos, se o Senhor for com a gente, nós podemos ir para qualquer lugar. Eles podem olhar para aquele menino e achar que é um escravo, mas Deus já olhava e falava: esse é o governador, esse é o homem que eu vou usar para quando a fome chegar, o meu povo ser abençoado. E agora ele é um escravo na casa de Potifar, só que a casa prospera muito. Até que a mulher de Potifar resolve
fazer investidas contra José. E aí, nós temos um outro gigante que nós teremos que vencer diariamente, que é a tentação. Eu gosto muito de dizer que Satanás, ele sabe de todas as nossas fraquezas. E ele não vai tentar ninguém em uma área diferente do qual ele possa ser mais frágil. Se o seu problema é relacionamento, ele vai abrir sempre uma porta de relacionamento para você. Se o seu problema for dinheiro, ele vai abrir sempre uma possibilidade de você, de alguma forma, subtrair aquilo que não é seu. Se o seu problema for vícios, ele vai abrir sempre uma porta para que você tenha esse desejo saciado. Eu converso com alguns homens e eu falo, não é porque você é bonito, não é porque você é pegador, é porque Satanás sabe que a forma que ele tem mais fácil de te manter escravo dele é te oferecendo um relacionamento. E ele sempre está nessa porta. Aquilo que você é mais frágil vai ser sempre oferecido. E a mulher de Potifar começa a se oferecer para José. Só que a palavra começa a dizer que José vai resistindo às investidas. José, ele deve ter passado momentos dificílimos. O texto já narra o final, onde aquela mulher de alguma forma tenta agarrar ele. Mas imagina durante quanto tempo ela não deve ter se insinuado e aquele menino resistindo. Até que chega em um momento que ela vê que já não tem mais o que fazer. Na vida nós temos 3 grandes inimigos. O primeiro, o diabo. Ele é o inimigo das nossas almas. A palavra já diz isso. O segundo, o sistema mundano. As ideologias, que tentam de todas as formas nos colocar em uma forma onde a gente viva aquilo que eles predeterminam. E o terceiro inimigo, as nossas próprias vontades. O diabo, Jesus venceu na cruz. O diabo ele foi vencido. O sistema mundano, ele nos dá força para vencer, porque é algo que a gente não consegue mudar, por mais que a gente lute. O mundo jaz do maligno. Só que o terceiro, ele nos dá força. Mas quem tem que resistir ao diabo para que ele fuja somos nós. O grande problema é que muitas vezes nós gostamos de levar a nossa vida até o limite. A gente começa a flertar com a possibilidade de cair na tentação sem perceber que quando nós fazemos isso é porque nós já caímos. A gente só está criando um caminho para que de alguma forma a gente consuma o ato, seja ele qual for. Mas José, ele foi resistente. E ele disse não. Só que quando aquela mulher agarra ele, ele foge e fica uma túnica dele. Olha que coisa louca, né? O pai fez uma túnica. Os irmãos pegaram essa túnica e levaram para mostrar que ele estava morto. Agora a sua túnica fica. E Potifar chega em casa e a mulher começa a dizer que ele tentou agarrar. Potifar fica enfurecido e resolve jogar ele numa prisão. E vem o terceiro gigante, injustiça. Todos nós vamos ter que aprender a lidar com momentos de injustiça. Todos nós, em algum momento da nossa história, fomos injustiçados. E todos nós já fomos injustos com alguém. É muito bom quando a gente está de um lado da balança, né? Mas ora nós somos injustiçados e ora nós cometemos injustiça. Porque nós somos humanos. E agora, aquele menino está preso, mesmo ele tendo feito tudo certo. Mesmo ele tendo se mantido fiel ao Senhor. Mesmo ele tendo negado a sua própria carne, as suas próprias vontades. Parece que a vida daquele menino é um abismo sem fim. E algumas vezes nós podemos fazer um paralelo e olhar para a nossa vida. Mesmo fazendo a vontade de Deus, a gente passa por tantas dificuldades, tantas lutas, algumas vezes perseguições. A gente se preocupa em viver essa verdade de verdade e algumas coisas começam a se levantar. E eu não sei você, mas eu já me peguei em alguns momentos perguntando, por que Deus?
Porque parece que eu luto e algumas situações não mudam. Porque algumas vezes eu fico na posição que o Senhor deseja, mas parece que estar nesse lugar não tem efeito nenhum. Quantos de nós em algum momento não pensou, eu vou largar tudo, porque a minha vida só piora? Eu já pensei várias vezes. E cara, sabe o que é mais legal? Deus não tem problema nenhum com essas crises nossas. Ele olha lá de cima e deve rir. Ele está vendo agora. Quando a verdadeira guerra vier, ele vai perceber que isso é apenas uma estação de treinamento para que ele possa enfrentar gigantes ainda maiores. É assim que ele faz com as nossas vidas. Ele pega essas situações que a gente se encontra muitas vezes atabalhoados, preocupados, e ele usa como uma estação de treinamento, porque ele sabe que coisas maiores virão, gigantes maiores virão, porque enquanto nós estivermos aqui, nós viveremos lutas e opressões. Jesus vai dizer, por amor ao meu nome, vocês serão entregues à morte todos os dias. E agora, injustamente, José está na prisão. Venceu a tentação, escolheu Deus. Todos os dias nós vamos ter que cantar aquela canção de Tales, mas eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, todo dia as propostas vêm, mas eu escolho Deus. E todo dia vem na nossa vida. Todo dia, e vai continuar vindo, não vai melhorar. Mas uma coisa a gente tem por bem certo: nós não estamos sozinhos. O Evangelho é incrível, sabe por quê? Porque a gente tem possibilidade de viver uma vida nova. Deus já sabe de tudo aquilo que a gente vai viver. E Deus, ele não fica surpreso com a nossa performance. Deus não fica surpreso com aquilo que nós fazemos ou pregamos. Agora, quando nós renunciamos, isso tem um peso muito grande no coração de Deus. Quando nós estamos diante de algumas situações, preferimos ficar ao lado de Deus e abrir mão daquilo que a nossa carne tem vontade, abrir mão daquilo que os nossos desejos têm vontade. Isso move o coração de Deus. E José está na prisão, injustamente. Só que a palavra vai dizer, e o Senhor estava com... É doideira, gente. Aonde esse menino está, por mais que cada vez ele esteja descendo, a palavra vai dizer que Deus é com ele. E logo ele começa a ganhar a confiança de todos que trabalham naquele lugar. E a palavra vai dizer que a prisão começa a prosperar. Agora, já existe tanta confiança em José que ele tem a chave das celas. E de repente, Faraó manda o copeiro e o padeiro. E eles estão ali, quando de repente eles têm o sonho. O padeiro, ele fala de 3 cestos que estão acima de sua cabeça, com os manjares de Faraó. Só que no último cesto vem um pássaro, uma espécie de corvo, e começa a comer aquele cesto. José vira para aquele homem e fala assim, olha, isso aí representa 3 dias. Cada cesto é um dia. No 3º dia, você vai morrer. Você vai ser pendurado em um lugar e os pássaros irão comer a tua face. O copeiro fala de uma vinha que tinha 3 ramos, que continham flores e um lindo cacho de uva. E o copo de Faraó estava na sua mão. E ele fala que ele via ele espremendo a uva dentro do copo e entregando a Faraó. José diz, olha, esse sonho representa 3 dias. Dentro de 3 dias, você vai ser restituído das suas funções. Aí, José fala algo que chama muito a minha atenção. Quando você estiver lá, não esquece de mim.
O que ele está dizendo, cara? Por favor, não esquece de mim não, cara. Olha o que eu estou passando. Por mais que ele não verbalize em nenhum momento aqui da Bíblia, imagina como estava o coração desse menino. Porque desde o primeiro momento ele está sofrendo uma injustiça. Desde o primeiro momento ele está vendo a sua vida piorar sem ele fazer nada. E todas as vezes que ele faz a coisa certa, só piora. Agora, existe a expectativa de tudo mudar. Afinal, a pessoa que ele está ajudando vai estar na frente de Faraó. E o único pedido é, não esquece. E aí ele tem que lidar, talvez, com o pior gigante que a gente enfrenta na nossa vida. Que se chama ingratidão. Com aquela pessoa que você ajudou, estendeu as mãos. Com aquela pessoa que, de alguma forma, você se doou, você amou, você cuidou. Em determinado momento, essa pessoa esquece de tudo aquilo que foi feito. Talvez essa pessoa se prenda a algo que ela acha que você fez de errado. Talvez ela se prenda a algo que você realmente errou. É nesse momento que as relações são rompidas. É nesse momento que nós nos fechamos para as pessoas e nos enclausulamos em algumas cavernas existenciais, porque a gente já pensa assim, eu não vou confiar mais em ninguém. Todo mundo que eu ajudo só vira as costas para mim. Será que vale a pena mesmo fazer o que é certo? Porque olha o que eu estou colhendo. Sempre vai valer a pena amar. Sempre vai valer a pena ajudar o próximo. Sempre vai valer a pena estender as mãos. Sempre vai valer a pena perdoar. Sempre vai valer a pena exercer misericórdia. Sempre vai valer a pena, porque é o mandamento de Jesus Cristo. Amar primeiro a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Mas ele sabia que seria difícil. Mas ele deixou como princípio, como mandamento. E o tempo vai passando. Talvez José não entendesse naquele momento. Mas a história dele foi construída por Deus. Não poderia ter interferência de ninguém. Se aquele homem, naquele momento, lembra dele e de alguma forma fala com Faraó e fala, ó, tira naquele momento, de uma forma precipitada, foi aquilo que José fez que o livrou do caminho que ele estava seguindo. Mas o que Deus tinha para ele era muito maior, porque o padeiro morreu, só tem o copeiro. Quem sabe, se José sai naquele momento, ele não ia para a vaga do padeiro. Só que ele não foi chamado para ser padeiro. O chamado de Deus para a sua vida é muito específico. O que ele tem para você, por mais que eu não saiba, você sabe. Porque é algo que ele já está te revelando desde a sua infância. Ninguém é pego de surpresa no chamado. Porque nós sempre somos avisados ao longo da nossa história daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Só que muitas vezes nós não percebemos. Nós estamos tão distraídos que não conseguimos linkar aquilo que Deus está falando esse tempo todo. Porque a gente não vê possibilidade de ser real. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Eu estou falando aqui com vocês, irmão. Meus dedos aqui, ó, tá tudo gelado. E a primeira vez que eu falei em público foi numa faculdade. Eu fiz faculdade de biologia. O professor virou para mim e falou assim, ó, você não serve para falar em público. Já juntou minha timidez com o que o professor falou? Eu poderia, de alguma forma ali, acreditar naquilo que aquele homem falou e sabotar tudo aquilo que Deus tinha para mim. Só que ele resolveu ressignificar a minha história. E hoje eu sei que se eu estou aqui, não é por mérito próprio, não é por capacidade humana, é porque ele tem me chamado e cuidado para que ele continue falando através de mim. Por isso, na minha oração, eu falei, não deixa eu te atrapalhar. E muitas vezes nós atrapalhamos o que Deus quer fazer na nossa vida. Porque nós queremos pegar atalhos, queremos pegar caminhos mais fáceis. Nós pedimos a Deus de todas as formas para nos tirar do lugar onde Ele quer fazer com que as promessas dele sejam possíveis na nossa vida.
Chega de fugir. Chega de empreender fuga. Enfrente o que você está vivendo. Enfrente o coração. Enfrente com jejum. Enfrente com palavra. Entenda o que esse cenário está representando. Aprenda. Porque aquilo que você vence, Deus te dá autoridade para ajudar outras pessoas a vencerem. E o copeiro não lembrou. E o tempo foi passando, até que um dia Faraó tem um sonho. E ele está de frente ao rio Nilo. E de repente do rio surge uma vaca gorda, formosa. E logo depois, uma vaca magra. A vaca magra devora a vaca gorda. Depois, sai uma espiga de milho muito grande de dentro do rio. Logo em seguida, uma espiga esmirrada. A espiga esmirrada devora a grande espiga. Quando o faraó tem esse sonho, ele fica doido. Ele chama todos os magos, ele chama todos os adivinhos. E ele pede para que de alguma forma esses homens interpretem. Perceba o poder da revelação. Perceba o poder de nós termos uma conexão com Deus. Perceba que aquilo que não tinha sido revelado para nenhum daqueles homens estava sendo revelado para um homem que estava na prisão. E isso nos mostra que não é o lugar que você está. Isso nos mostra que não é o que você está vivendo. É o quanto de Deus você tem. É o quanto você está dependente dele. Mesmo que hoje você não esteja no lugar final da promessa. E depois que ninguém adivinha, aí sim, o copeiro vai lembrar. Faraó, lá na prisão tem um homem chamado José, que ele tem o favor de Deus. As pessoas viam Deus em José. E ele tem a capacidade de revelar sonhos. O faraó então manda chamar José. Fala daquele sonho. E José começa a revelar sobre 7 anos que viriam. 7 anos de muita bonança. 7 anos onde tudo aquilo que seria plantado iria florescer e frutificar de uma forma sobrenatural. Mas depois desses 7 anos, viriam 7 anos de fome. 7 anos de escassez. O faraó então faz uma pergunta muito intrigante, pela posição que ele estava. E por saber que ele estava falando com um prisioneiro. Quando ele diz, o que eu tenho que fazer? José responde, procura alguém muito sábio. Alguém que saiba administrar. E coloque essas sementes na mão dessa pessoa. Essas sementes dos 7 anos de bonança, elas serão guardadas para depois, quando chegar o tempo de escassez, elas serem utilizadas. Naquele momento, Faraó vira para José e diz, a partir de hoje, você só responde a mim. Você não responde a ninguém mais. A partir de hoje, você vai administrar tudo que é meu. E agora, Faraó faz algo muito interessante. Ele pega o seu anel, ele manda pegar roupas de linho e entregar para José. Um homem que era escravo, agora é governador do Egito. E você pode se perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com minha vida? E eu vou falar muita coisa. Sabe por quê? Quando Adão peca, o pecado entra no mundo. Todos nós, a partir desse momento, somos escravos. E vivemos escravos do pecado. Lá em Lucas 15, vai falar sobre um pai que um dia o seu filho resolveu pegar uma parte da sua herança e seguir todos os seus caminhos. Gastou com farra, bebida.
Até que em determinado momento a situação estava tão ruim que ele estava com desejo de comer a comida dos porcos. E ele pensou: os servos do meu pai têm uma condição mais digna que eu. Vou me levantar e vou até a casa do meu pai. E ele faz isso. Quando ele chega, o seu pai o avista, o pai corre em direção a ele. E ele começa a dizer: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Enquanto ele está fazendo essa declaração de arrependimento, perceba, o pai não está preocupado com o que ele está falando. Ele vira para um servo e diz: vai buscar o anel, vai buscar as roupas limpas e busca as sandálias, porque o meu filho voltou. Tudo na Bíblia vai apontar para a vinda do Messias, do Salvador. Talvez hoje você não consiga ter uma visão clara do que você está vivendo, porque você está em um momento muito difícil da sua história. Talvez hoje você olhe o cenário totalmente adverso que você está vivendo e se questione: como eu vou sair desse lugar? Mas eu quero te dizer uma coisa: você é filho de Deus. Ele já sabia tudo que você viveria, todas as escolhas que você faria, e mesmo assim Ele resolveu te amar. Então, diante desse cenário, hoje Deus trouxe aqui para reafirmar dentro do seu coração que todas as promessas ainda são reais. Só que elas irão passar pelo teste do tempo. Alguém um dia disse: bendito é o gigante que me revela o poder de Deus. Bendita é a adversidade que me revela quem é Deus. Bendito é o deserto que me faz saber quem é Deus. Todo cenário, por mais adverso que seja, se for bem entendido, vai ter a capacidade de revelar uma parte do caráter de Deus para nós. E eu queria te convidar a ficar de pé. Talvez nessa noite você esteja vivendo algum desses ciclos de José. De repente, rejeição, quem sabe tentação, ou injustiça, ingratidão. Mas todos os ciclos, eles são passageiros. A única coisa que é eterna é o amor de Deus por nossas vidas. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E enquanto o Ministério de Louvor vai entoar essa canção, eu queria que você orasse para esse Pai. E agora você falasse com Ele aquilo que está tirando a paz do seu coração, está causando inquietação, porque Ele está aqui. Esse tempo de fome chegou. Agora, para encurtar a história, todos os irmãos, todos os familiares, o pai está na frente de José. E ali José revela algo que é libertador e é poderoso demais. O poder do perdão. Quando ele diz para os seus irmãos: não precisam ficar preocupados. Deus me mandou antes de vocês para preparar um caminho para que vocês viessem. Ele não permitiu que tudo aquilo que ele viveu deformasse aquilo que ele era. E o nosso maior desafio é esse: diante desses cenários que vivemos, nós não sermos deformados. Porque algumas coisas nós não conseguimos mudar, algumas pessoas nós não vamos conseguir convencer, mas se nós permitirmos, elas vão nos deformar. Olha para o nosso mestre, olha para Jesus. No momento mais difícil da sua vida, um amigo vem em direção a ele, Judas. E ele vira para Judas, dá um beijo e fala: amigo. Ele podia falar qualquer coisa naquele momento, mas ele resolveu não deixar que a atitude de Judas mudasse quem ele era. Ele decidiu não ser mudado. Isso é poderoso demais.
E se isso for aplicado nas nossas vidas, nós vamos vencer todas as guerras que nós enfrentarmos. É não permitir que os cenários, que as pessoas, elas venham nos mudar. É a gente entender aquilo que está lá em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo um propósito. Porque esses, Paulo continua, foram chamados para ser irmãos, para ser iguais àquele que foi o primogênito. Nós fomos chamados para manifestar Jesus. E enquanto nós manifestamos isso, enquanto nós revelamos esse amor, pessoas são curadas ao nosso redor. Pessoas se sentem constrangidas, porque nada é mais poderoso do que o amor. O amor constrange, o amor quebra barreiras, o amor traz o perdão, o amor traz restauração, o amor tem a capacidade de trazer, em um cenário de destruição, a paz. E é esse amor que está sendo manifesto hoje, através desse memorial que nós iremos levantar. Nós não somos merecedores de nada. Talvez nós sejamos até piores, mas por isso nós resolvemos viver a vida de Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte e agora nós viveremos a sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos colocou à mesa nessa noite e nós desfrutamos desse momento de comunhão. Obrigado porque nós somos imerecedores, mas o seu amor nos alcançou e dentro de nós explode o desejo de viver essa vida nova. Dentro de nós existe um desejo insaciável pela sua presença. Muito obrigado porque nessa noite nós fomos ministrados de uma forma poderosa. Nessa noite nós fomos restaurados. Os nossos olhos foram abertos e não nos prenderemos mais ao que é presente. As tribulações, as dores, as lutas, os nossos olhos ficarão sempre fitos no Senhor, porque nós entendemos que a essa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso eterno de glória. Por mais que algumas vezes a gente canse, por mais que algumas vezes a gente se sinta cansado, nós estamos sendo restaurados, estamos sendo renovados, e eu creio que homens e mulheres nessa noite tiveram a vida totalmente ressignificada. Nos leve em paz para os nossos lares, que nós possamos ainda durante essa semana ter revelações profundas, surpresas dos céus, que onde nós colocarmos as mãos, aquilo prospere. Os nossos pés, aonde forem pisados, o seu nome seja exaltado. Que a sua graça, que é melhor do que o vinho, seja uma constante na nossa vida, e até que o Senhor venha, nós estaremos em um lugar de adoração, porque nós somos a sua igreja, somos discípulos e discípulas de Jesus que resolveram perder a vida para que o Senhor viva em nosso lugar. Vai em paz, em nome de Jesus. Tenha a melhor semana da sua vida, e que você que pode aplaudir ao Senhor.